Fala turma, começando aqui a gravação do terceiro vídeo da disciplina Introdução à Economia. A gente que começou falando do objeto de estudo da economia, da evolução do pensamento econômico e elencamos 10 princípios de economia lá no nosso primeiro vídeo. Em seguida, nós começamos então a abordar a microeconomia, que é a parte da economia que se dedica a estudar como que empresas e famílias interagem nos mercados, como que dessa interação é estabelecido o equilíbrio dos mercados e como que se dá a tomada de decisão de consumo e produção por parte das empresas e famílias, decisão de consumo e de oferta de bens e serviços por parte de empresas e famílias. Então, para isso, no vídeo passado, nós nos dedicamos a entender como que dessa interação se dá o equilíbrio dos mercados em termos de preço e quantidade, né, a partir das leis da oferta e da demanda. A gente abordou então o conceito de eficiência de mercado, de excedente do produtor e do consumidor, e o porquê então que os mercados, um daqueles princípios que a gente viu na primeira semana, por que os mercados são bons meios de organizar a economia, né? E de que forma que o excedente do produtor e do consumidor, que formam então o excedente do mercado, representam essa alocação eficiente de recursos, né? Porque que quanto maior esse excedente, mais eficiente é a alocação de recursos. E então, nessa semana, a gente vai se dedicar a entender um pouquinho mais a curva de demanda, né? Porque o tema dessa semana é a teoria do consumidor. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais e entender como se dá essa tomada de decisão por parte do consumidor em relação ao consumo de bens e serviços. E aí a gente pode entender o consumidor, num primeiro momento, como as famílias que consomem bens e serviços em geral, mas as empresas também consomem matéria-prima, consomem mão de obra, consomem bens de capital em geral. Então, as empresas também tomam decisão de consumo, né? Assim como as famílias tomam decisão de produção ou de oferta, quando as famílias ofertam mão de obra, ofertam bens de capital, ofertam imóveis para aluguel, por exemplo, terreno, enfim. A gente pode entender também as empresas como consumidoras de bens e serviços, né? E a lógica da tomada de decisão, ela vale para as empresas também, né? Para a tomada de decisão de consumo, né? Então a gente começa. Então, como eu falei, o tema desse vídeo é teoria do consumidor, né? E como a gente viu no slide introdutório, né, que trata do objeto de estudo da microeconomia, as famílias tomam decisão de consumo. Então, as famílias e empresas tomam decisão de consumo, objetivando maximizar a utilidade, que é justamente o conceito que a gente vai abordar nesse vídeo, sob a restrição orçamentária, né? Então, recapitulando aí o objeto de estudo da microeconomia, o consumidor toma a decisão de consumo objetivando maximizar a utilidade, ou seja, objetivando maximizar a satisfação obtida, a satisfação apurada ao consumir determinado conjunto de bens e serviços, sujeito à restrição do seu orçamento, da sua capacidade de acesso a esses bens e serviços, né? Assim como as empresas tomam decisão de produção objetivando maximizar lucro sob a restrição da demanda das famílias, né? E dessa interação, os mercados estabelecem um equilíbrio. Então, como eu falei, nessa aula, nesse vídeo, a gente vai se dedicar a entender então mais essa primeira parte, como se dá essa decisão de consumo, né? E eu retomo aí um dos princípios de economia que a gente viu, que é o de que os indivíduos
né, indivíduos e empresas enfrentam trade-off, né, ou seja, a tomada de decisão, e aí especificamente em relação à teoria do consumidor, a tomada de decisão em consumir determinado bem ou serviço implica em abrir mão de consumir outro bem ou serviço, né? E a gente começa então a entender esse conceito a partir do que é se chamado nesse modelo, né, esse modelo econômico que tem por objetivo interpretar como que o consumidor toma decisão. A gente começa pelo conceito de curva de indiferença. Então, o que é uma curva de indiferença? É o conjunto de cesta de bens e serviços que confere a mesma utilidade ao consumidor. Então, esse gráfico aí que você está vendo, ele é uma forma simplificada de buscar entender como que se dá justamente esse trade-off entre abrir mão de consumir um determinado produto para consumir outro, ou serviço para consumir outro. Então aqui imagina um consumidor que ele tem a possibilidade de consumir dois produtos, 1 e 2, representados aí, e os eixos Y e X, eles representam as quantidades de 1 e de 2. Então X1 e X2 são as quantidades, possíveis quantidades de X1 e X2. Essa curva em azul, ela contém todas as combinações em quantidade de 1 e de 2 que conferem ao consumidor a mesma utilidade. Então, ou seja, o consumidor ele é indiferente ao consumir quaisquer umas dessas composições, dessas combinações de 1 e de 2 ao longo dessa curva. Então, essa combinação aqui de x1 e x2, ou seja, um consumo maior de 2 e menor de 1, ela confere ao consumidor a mesma utilidade, ou seja, confere a mesma satisfação do que uma outra combinação aqui nessa curva de menor consumo de 2 e maior de 1. Né? Ou seja, por isso a curva de indiferença, o consumidor ele é indiferente a diferentes composições de 1 e de 2 na sua cesta de bens e serviços que ele vai consumir. Né? Então, como eu falei, utilidade é um conceito abstrato que se refere ao nível de satisfação do consumidor. Então, essa curva de indiferença ela também pode ser chamada de curva de utilidade, porque é a curva que contém todas as possíveis combinações de consumo de 1 e de 2 que conferem ao consumidor a mesma utilidade. Então ela pode ser chamada de curva de utilidade, porque são as combinações de consumo de bens e serviços que conferem uma determinada utilidade ao consumidor, mas também conhecida como curva de indiferença, porque ele é indiferente as diferentes composições de 1 e de 2 ao longo dessa curva. Por que ele é indiferente? Porque essas combinações lhe conferem a mesma utilidade. E aqui a gente vê algumas propriedades dessas curvas de indiferença. Então, algumas propriedades propostas nesse modelo, né? Nesse modelo que busca interpretar como se dá a tomada de decisão de consumo por parte do consumidor. Então, uma dessas premissas, né, ou que a gente pode chamar de propriedades desse modelo, é que consumir mais é melhor do que consumir menos. Então, quando a gente diz lá que o consumidor ele toma decisão de consumo, né, objetivando maximizar a utilidade sob restrição orçamentária, a gente entende que quanto menor for essa restrição orçamentária, ou seja, quanto maior for a capacidade de consumo por parte do consumidor, mais ele irá consumir.
né? Então, aí, essa é a tradução dessa primeira propriedade. Consumir mais é melhor do que consumir menos, porque a gente pode chegar no entendimento ou pensar no seguinte: não, mas não necessariamente uma pessoa especificamente que tem maior capacidade de consumo, não necessariamente ela, do que uma outra pessoa, não necessariamente ela consome mais. Ela pode ter uma forma de consumir mais racional, enfim, uma forma de lidar com as suas possibilidades de consumo. Bom, mas aqui essa é uma propriedade para a gente modelar a sociedade como um todo. A sociedade como um todo, os indivíduos e as empresas como um todo, a partir do momento em que elas têm a maior capacidade de consumo, elas irão consumir mais, né? Então, daí essa primeira propriedade desse modelo, né, de que consumir mais é melhor do que consumir menos. E que as curvas de indiferença, elas são decrescentes, né, e indicam a taxa marginal de substituição. O que é a taxa marginal de substituição? É a taxa na qual o consumidor substitui um determinado produto por outro, né? Então, por que essas curvas, e daí a terceira propriedade, o fato de elas serem côncavas? Então, voltando no conceito de taxa marginal de substituição. Então, imagina o consumidor que está num determinado nível de consumo, ali mais ou menos no meio da curva. Ele vai ter esse consumidor, se ele migrar de um ponto para outro dessa curva, ou seja, se ele mudar o seu perfil de consumo ao longo dessa curva, né, ele terá que substituir necessariamente, para que ele apure a mesma utilidade, ele terá que substituir uma determinada quantidade de x1 por x2. Vamos supor que ele está migrando de um ponto para outro da curva, de modo que ele aumente a quantidade de x2, diminuindo a quantidade de x1, né, no seu consumo. Então, ou seja, ele está fazendo uma substituição na margem. Ele já tem um determinado nível de consumo de 1, tem um determinado nível de consumo de 2, e ao aumentar o consumo de 2, ele tem que abrir mão de um determinado nível de consumo de 1. Ou seja, ele está abrindo mão na margem, ele não está abrindo mão de consumir 1 na totalidade. Ele está abrindo mão na margem, ele está tendo um incremento marginal no consumo de 2 a partir do momento em que ele abre mão de consumir uma parte de 1. E percebe que essa taxa, ou seja, e daí você tem uma substituição de 1 por 2 na margem. E percebe que essa taxa marginal de substituição, ela tende a ser decrescente, ou seja, se ele imagina que ele está num nível de consumo de 1 aqui no início da curva, vamos chamar esse ponto aqui de início da curva, né? Então, como ele já consome muito 1 nesse ponto e pouco 2, né, ele consome muito menos 2 do que 1, ele aceita substituir mais 1, ele abre mão de consumir uma quantidade maior de 1 para consumir uma unidade adicional de 2. Nesse ponto aqui da curva, percebe? Para ele aumentar a quantidade de 2, ele topa abrir mão de uma quantidade maior de 1 para aumentar o seu consumo de 2. Agora percebe que na medida em que ele vai caminhando aqui ao longo da curva, ele abre mão cada vez menos de 1 para aumentar o consumo de 2. De modo que, na medida em que ele vai passando aqui na metade da curva e vai chegando no final, essa relação ela se inverte. Ou seja, ele tem que abrir mão, ele abre mão cada vez menos de 1 para incrementar essa mesma quantidade que ele incrementaria aqui no início de 2. Ou seja, essa taxa marginal de substituição, ela também é decrescente, né? Ou seja, quanto menos ele
quanto mais ele consome de um produto, mais ele está disposto a abrir mão do seu consumo para consumir um outro. Agora, quanto menos ele consome um produto, menos ele está disposto a abrir mão do seu consumo para consumir outro. E daí o fato, então, dessa terceira propriedade, daí termos uma terceira propriedade de as curvas de indiferença terem essa forma, né, terem esse shape, elas são côncavas por isso, porque por conta dessa propriedade da taxa marginal de substituição. Então, imagina, se você já consome, se você tem um perfil de consumo de cesta de bens e serviços, e dentro dessa cesta de bens e serviços, então percebe que a gente está falando aqui de um modelo, né, que busca entender o comportamento do consumidor, e para simplificar essa realidade, a gente está considerando que o consumidor consome dois produtos, que a gente está chamando aqui de 1 e de 2. Mas a gente pode interpretar também que x1 ele é uma cesta de bens e serviços e x2 é uma outra cesta de bens. Vamos pensar que x1 é produtos alimentícios e 1 ele compõe produtos alimentícios e 2 ele compõe lazer, vamos supor. Né? E que aí ele tem uma combinação dentro do seu orçamento de produtos alimentícios e serviços que lhe conferem lazer, por exemplo, de modo que ele tem a possibilidade de ir modificando essa composição ao longo de uma curva de utilidade, ou seja, de modificando essa combinação de produtos alimentícios e lazer ao longo de uma curva de utilidade. A gente pode interpretar como isso também, não necessariamente somente como dois produtos, mas como duas cestas, né? que vão compor, no final das contas, uma cesta final de consumo de bens e serviços por parte do consumidor. Né? Então percebe que esse é um modelo que busca simplificar a realidade de consumo do consumidor. E não necessariamente, né, em geral, o comum é que o consumidor não tome essa decisão pensando na sua curva de utilidade. Até a gente não sabe qual é a nossa curva de utilidade. Né? Nem nós, pessoas comuns, nem as empresas sabem qual é a sua curva de utilidade em relação ao consumo de matéria-prima, mão de obra, enfim. Esse é um modelo, é uma forma que busca entender como se dá essa tomada de decisão. Certo? E daqui, e desse ponto, eu destaco mais um daqueles princípios em economia que a gente viu, de que os indivíduos racionais pensam na margem, justamente pelo que a gente acabou de ver. Então imagina, se você, na sua cesta de bens e serviços que você consome, você já consome muito de um determinado produto, né? Você está mais propenso a abrir mão de uma parte desse produto, ou seja, de abrir mão na margem de parte desse produto, para passar a consumir um produto novo, ou para consumir mais de um produto que você consome menos, ou de um serviço que você consome menos. Porque você já consome muito de determinado produto. Então, na margem, você está mais disposto, mais propenso a abrir mão de consumir uma parte desse produto. Para quê? Em substituição a quê? A consumir um outro bem ou um outro serviço que você consome pouco, ou que você não consome. Ou seja, marginalmente, você está disposto a aumentar mais o consumo desse produto que você consome menos. Então, por isso que indivíduos racionais pensam na margem. Né? E quando a gente abordar a teoria da produção, a gente vai ver como que as empresas também, ao decidir, ao tomar decisão de produção, elas também raciocinam na margem. Né? Elas também pensam na margem. Então, indivíduos e empresas racionais tomam decisão, pensam na margem, em função disso. E aqui mais uma propriedade para a gente, para a construção desse modelo,
né, para o entendimento desse modelo, é de que curvas de indiferença não podem se cruzar. Né? Por que não? Né? Porque, como eu falei anteriormente, a curva de indiferença ela representa todas as combinações de bens e serviços que conferem ao consumidor a mesma utilidade. Né? E se elas então conferem ao consumidor a mesma utilidade, veja esse caso aí, em que está ilustrado. A gente tem uma curva de indiferença vermelha, né, e uma curva de indiferença azul. Então, a curva de indiferença azul tem destacados aí 2 pontos, A e B. Né? A e B estão na curva de indiferença azul. Né? E se A e B são 2 pontos, ou seja, são duas combinações de consumo de dos bens 1 e 2, ou como eu falei anteriormente, a gente pode interpretar como as cestas 1 e 2. Né? Então, se A e B são duas combinações de bens e serviços que estão na mesma curva de indiferença, isso significa que eles conferem ao consumidor a mesma utilidade. Essas duas combinações conferem ao consumidor a mesma utilidade. Então percebe que a cesta de bens e serviços que compõe ali o ponto, a composição de A, ela tem um maior consumo de 1 e menor consumo de 2 em relação a B, e o contrário, e B tem um menor consumo de 1 e um maior consumo de 2 em relação a A, mas essas duas combinações conferem ao consumidor a mesma utilidade. E a gente tem aí uma outra curva de indiferença, a curva vermelha, em que estão destacados 2 pontos também. O mesmo ponto B, da curva azul, e o ponto C. Se esses 2 pontos estão na mesma curva de indiferença, B e C, é porque B e C conferem ao consumidor a mesma utilidade. Então a gente vê aí que B tem um maior consumo de 1 e menor consumo de 2 em relação a B, e da mesma forma B tem um maior consumo de 2 e menor consumo de 1 em relação a C, mas conferem ao consumidor então a mesma utilidade. B e C conferem a mesma utilidade. Agora percebam o seguinte, se A e B conferem ao consumidor a mesma utilidade e se B e C conferem ao consumidor a mesma utilidade, A e C deveriam conferir ao consumidor a mesma utilidade também. Concordam? Se A confere a mesma utilidade de B e se B confere a mesma utilidade de C, é porque A confere a mesma utilidade de C. Mas como que A poderia conferir a mesma utilidade de C se no ponto A ele consome menos dos 2 produtos em relação a C? Então, então isso seria uma violação da teoria do consumidor, porque consumir mais é melhor do que consumir menos. Né? Então, então daí o fato de que curvas de indiferença não podem se cruzar. Por essa relação, vamos dizer, de transitividade entre as composições, as possíveis composições de cestas de bens e serviços a serem consumidos. Então, por essa relação, essa é mais uma propriedade da teoria, é mais uma premissa da teoria do consumidor. Curvas de indiferença não podem se cruzar. E aqui a gente tem algumas situações específicas, por exemplo, em relação à taxa marginal de substituição de produtos substitutos. Então a gente tem aí duas curvas de indiferença, a curva azul e a curva vermelha, são duas curvas de indiferença, e essas duas curvas, por que elas têm esse shape? Né? Por que elas têm essa forma? Por que elas não são côncavas? Né? Como a gente viu, que é uma das propriedades da teoria do consumidor, uma das propriedades da curva de indiferença em si. Porque a gente está falando aí de dois produtos que são substitutos. A gente viu então o conceito
de produtos substitutos na aula passada. O que são produtos substitutos? São produtos que conferem ao consumidor a mesma utilidade. E o que caracteriza produtos substitutos? Imagina que você tem então dois produtos, vamos utilizar essa nomenclatura aí, 1 e 2. Pela lei da demanda, que a gente viu na aula passada, quanto maior o preço de um produto, menor será a sua demanda, certo? E quanto maior o preço, menor será a sua demanda, né? Então a demanda ela tem um comportamento inversamente proporcional ao preço. E aí, a depender da elasticidade da demanda, essa relação, essa variação, ela vai mudar, né? Então é só para relembrar aí um tópico da aula passada, né? Do vídeo passado. Então, quanto maior o preço, menor a demanda. Agora, como a gente viu, um produto ele pode ter sua demanda alterada, ele pode variar sua demanda em função da variação de preço, não dele, mas de outro produto. Então pensa que 1 e 2 são produtos substitutos, ou seja, são produtos que conferem ao consumidor a mesma utilidade, sendo que o que tende a acontecer então com a demanda de 1, caso haja aumento do preço de 2? Se eles são produtos substitutos, o aumento de preço de 2 leva ao aumento da demanda de 1. Claro, se o preço de 1 não aumentar também. Né? Lembrando também aí de mais um termo muito utilizado na descrição dos modelos em economia, é o termo em latim ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante. Então, o aumento do preço de 2, ceteris paribus, tudo mais constante, leva ao aumento da demanda de 1. Por quê? Porque 1 é substituto de 2 e vice-versa, 2 é substituto de 1. Né? Então, como 1 confere ao consumidor a mesma utilidade de 2, mesmo ele não tendo o seu preço alterado, a sua demanda aumenta, o seu consumo aumenta em função do aumento do preço de 2. Né? Então esse é o conceito de bens substitutos. E em função disso mesmo, que as curvas de indiferença que tratam de bens substitutos, elas vão ter esse shape, ou seja, a taxa marginal de substituição ela é constante. Justamente por quê? Porque como eles conferem a mesma utilidade ao consumidor, essa relação na margem ela não se altera. Ou seja, ao abrir mão de consumir um determinado produto para consumir mais de outro, se esse outro é um produto substituto, essa taxa de substituição ela será sempre a mesma, porque ele confere a mesma utilidade. Então, não tem por que o consumidor abrir mão. Se ele está num nível elevado de consumo de um, então ele tenderia a abrir mão de uma quantidade maior para aumentar o consumo de um outro produto. Mas se esse outro produto, ele isoladamente lhe confere a mesma utilidade, essa taxa de substituição ela será sempre a mesma. Agora, se esse outro produto lhe conferisse uma outra utilidade, né, aí sim essa taxa de substituição ela vai variar ao longo da curva de indiferença. Então, essa é mais uma propriedade, mais uma observação da teoria do consumidor. Produtos substitutos têm taxa marginal de substituição constante. E aqui mais uma propriedade interessante, que é em relação aos produtos complementares, que a gente também viu o conceito no vídeo passado. Né? Produtos complementares são aqueles que comumente são consumidos juntos. Né? E como que isso se percebe na prática? Né? Então, mais uma vez, relembrando a lei da demanda, quanto maior o preço, menor a demanda. Então, em relação a produtos complementares, vamos imaginar agora que 1 e 2 são complementares. E que 1 não tem seu preço alterado, mas que 2 tem a elevação do seu preço. Né? Então, o que tende a acontecer com a demanda de 1 caso haja a elevação do preço de 2 ceteris paribus? Né? Se 2 aumenta
e 1 é complementar a 2, a tendência é que o consumo de 1... Então a tendência é que o consumo de 2 diminua, conforme a lei da demanda, né? Porque quanto maior o preço, menor a demanda. Mas se 1 é complementar a 2, a tendência é que o consumo de 1 diminua também, mesmo que seu preço não tenha sido alterado, né? E aqui a gente vê as curvas duas curvas de indiferença, mais uma vez, azul e vermelha, e que o que a gente vê aí, por que essas curvas de indiferença elas têm esse shape, né, no caso de produtos complementares? Porque a utilidade da combinação da cesta de bens e serviços ela é limitada pelo produto em menor quantidade. Então imagina que a gente está nesse ponto aqui de consumo. Ó, vamos pensar nesse ponto aqui. Né? A gente está nesse ponto aqui de consumo, um maior consumo de 1 e menor consumo de 2. Né? Desculpa, vamos começar daqui, que vai ser mais fácil da gente entender. Vamos pensar que a gente está aqui exatamente no vértice aqui dessa curva. Imagina então que eu vou aumentando o consumo de 2 sem aumentar o consumo de 1. Por que o aumento do consumo de 2 sem aumentar o consumo de 1, nesse caso, eu tenho a mesma utilidade do que naquele ponto ali no vértice em que eu tenho um menor consumo de 2? Poxa, a teoria do consumidor não parte do ponto de que consumir mais é melhor do que consumir menos? Sim. Mas nesse caso de produtos complementares, a utilidade está limitada pelo produto em menor quantidade. Então não adianta eu aumentar o consumo de 2 sem aumentar o consumo de 1, porque eles são produtos complementares. Daí o fato da gente ter uma curva de indiferença com essa forma. Então, esse ponto do vértice, não adianta eu sair desse ponto. Ao sair desse ponto para consumir mais 1, mantendo o nível de quantidade de 2, essa nova combinação, vamos pensar nesse extremo aqui, em que eu tenho um consumo muito maior de 1 do que nesse ponto, mas esses dois pontos têm a mesma utilidade. O consumidor ele é indiferente ao consumir essas duas combinações. Por quê? Porque nessas duas combinações eu tenho a mesma quantidade de 2. E se esses são dois produtos complementares, a quantidade de 1 que eu vou consumir, ela necessariamente tem que estar combinada a 2. Né? E se eu não aumentei a quantidade de 2, a minha utilidade então vai ser a mesma. Certo? Então essa é mais uma observação como consequência da teoria do consumidor. Né? Bom, e onde que entra então a restrição orçamentária? Como que se dá então essa tomada de decisão do consumidor? Né? O que representa essa escolha ótima por parte do consumidor, tendo em vista as infinitas possibilidades de combinação de produtos, né, que ele pode tomar a decisão, né, de combinação de bens e serviços, né, em função das suas possibilidades de consumo, sob então a restrição orçamentária. Né? Então o que seria essa escolha ótima? A escolha ótima é aquela combinação que vai lhe conferir a maior utilidade possível, ou seja, que vai maximizar o seu grau de satisfação, né? Atendendo, né? Não violando a sua restrição orçamentária. Né? Então a gente tem aí 3 curvas de indiferença. Né? A gente tem uma curva de indiferença vermelha, uma curva de indiferença verde e uma curva de indiferença azul. Né? Então cada uma dessas curvas de indiferença elas têm diversas combinações, elas resultam de diversas combinações de 1 e de 2. Né? Diversas combinações nas quais o consumidor ele é indiferente. Né?
Diversas combinações que conferem ao consumidor a mesma utilidade, na curva, tá? Então, como consumir mais é melhor do que consumir menos, a curva de indiferença verde, ela proporciona ao consumidor uma maior utilidade do que a curva de indiferença vermelha, né? Ou seja, as combinações de bens e serviços que compõem a curva de indiferença verde conferem ao consumidor uma maior utilidade do que as combinações que constam na curva de indiferença vermelha. Da mesma forma, as combinações de bens e serviços que constam na curva de indiferença azul conferem ao consumidor maior utilidade do que as que constam na curva verde, né? E, consequentemente, maior utilidade do que as que constam na curva de indiferença vermelha, né? Agora, o consumidor ele só vai poder escolher uma combinação entre 1 e 2 que atenda a sua restrição orçamentária. Então, o consumidor ele poderia, por exemplo, consumir ali a combinação representada pelo ponto B. Né? Por quê? Porque essa combinação ela atende a sua restrição orçamentária. E por que eu estou vendo que ela atende? Justamente porque a curva preta, né, essa curva aqui, ela justamente representa a curva de restrição orçamentária. Né? Então, todas as combinações de 1 e de 2 dentro desse triângulo aqui, formado pelo eixo Y, o eixo X e a curva de restrição orçamentária, então todas as combinações de 1 e de 2 dentro dessa área são combinações de consumo de bens e serviços que atendem à restrição orçamentária, né, do consumidor. Então, tomando a curva de indiferença vermelha, ele poderia consumir todas essas combinações que estão aí, que compõem a curva de indiferença vermelha, exceto esse finalzinho aqui, ó. Esse finalzinho aqui da curva de indiferença vermelha está fora da capacidade de consumo do consumidor. Então B seria uma possibilidade de consumo. Agora, ao consumir B, o que o consumidor, nesse caso, ele está abrindo mão de utilizar uma parte do seu orçamento para consumir mais bens e serviços, percebe? Percebe que a curva dele de restrição orçamentária dá a ele a possibilidade de consumir todos esses produtos aqui. Todas essas combinações de 1 e de 2, né, que estão nessa área. Mas então, ao consumir B, ele não necessariamente então ele não está maximizando a utilidade. Ele poderia consumir mais se ele decide consumir B. Né? E aí que eu faço um parênteses aqui também importante, é o seguinte. Tá, mas se essa não é a escolha ótima, se ele não está decidindo, se ele está abrindo mão de determinado nível de consumo nesse momento, e essa então não é a escolha ótima, o consumidor não pode estar tomando uma decisão de poupança, ele não pode estar tomando uma decisão de consumir menos agora para consumir mais no futuro? Sim, pode. E essa poupança, essa forma de guardar essa parte do orçamento dele, a gente pode interpretar aqui também como algo que ele está consumindo, ou seja, ele está consumindo um serviço de poupança. Percebe? Ou seja, o consumidor ele apura uma utilidade ao abrir mão de consumir bens e serviços agora, mas ele está consumindo, na verdade, a gente pode interpretar esse abrir mão de consumir serviços de lazer, produtos alimentícios, né? O consumo da moradia, então todo o gasto que ele tem em função da sua moradia é uma forma de consumo também. E quando uma parte desse orçamento sobra e ele decide alocar numa poupança, numa forma de poupança, né, uma forma de guardar esses recursos, ele está consumindo um serviço no final das contas. Né?
e isso lhe confere uma utilidade, ou seja, isso lhe confere uma satisfação em saber que esse recurso estará disponível no futuro para ele consumir, né? Então a gente pode interpretar dessa forma também, ou seja, quando o consumidor, a tomada de decisão do consumidor em consumir B, ela não é então uma escolha ótima, porque ele não aloca de forma ótima os seus recursos. Percebe? Nem que parte desses recursos estejam alocados em poupança, em abrir mão de consumir agora para consumir no futuro, né? Então o consumidor ele pode consumir a combinação B, mas essa não é uma escolha ótima. Ele pode consumir mais. E aí a gente migra então para a curva de indiferença verde, né? A curva de indiferença verde, ela tem várias combinações de bens e serviços que extrapolam a capacidade de orçamento do consumidor, ou seja, que impedem do consumidor de ter acesso, né? Essas combinações aqui, por exemplo, essas combinações aqui, estão fora da capacidade de consumo do consumidor, violam a restrição orçamentária do consumidor. Mas tem um ponto, né, eu tentei traçar aí uma curva e de modo que a restrição orçamentária tangencie essa curva, né? Então vamos considerar aí que a curva de restrição orçamentária está tangenciando essa curva de indiferença verde, né? E se ele está tangenciando, tem somente um ponto em comum entre a curva de restrição orçamentária e a curva de utilidade verde, a curva de indiferença verde. Esse um ponto é o ponto A, né? Então o ponto A é um ponto que confere ao consumidor um determinado nível de utilidade, um grau de satisfação que atende à restrição orçamentária do consumidor. E vamos agora, antes de falar da escolha ótima, vamos falar então da curva de indiferença azul. A curva de indiferença azul, todas as possíveis combinações de 1 e de 2 que constam na curva de indiferença azul, e aí tem uma combinação específica que é o ponto C, mas todas as combinações de 1 e de 2 que compõem aí a curva de indiferença azul, elas violam a restrição orçamentária do consumidor. Então ele não tem a possibilidade de consumir nenhuma dessas combinações que estão aí na curva azul. Logo, a escolha ótima de consumo por parte do consumidor está representada aí no ponto A. Ou seja, o ponto A ele contém a curva de indiferença que lhe confere a maior utilidade, e nessa curva de indiferença tem um único ponto que atende à sua restrição orçamentária. Logo, esse ponto representa a sua escolha ótima. Eu estou simplificando aqui, pensando que esse consumidor ele teria 3 curvas de indiferença possíveis, né? A curva vermelha, a curva verde e a curva azul. Mas a gente pode imaginar que tem infinitas curvas de indiferença aqui, né? Desde antes da curva vermelha, entre a vermelha e a verde, entre a verde e a azul e depois da azul. A gente pode imaginar que tem infinitas curvas de indiferença, né? E quanto maior essa curva, quanto mais à direita essa curva de indiferença, maior o grau de utilidade, o grau de satisfação que a combinação de 1 e de 2 conferem ao consumidor, né? Mas somente uma curva de indiferença tangencia a sua curva de restrição orçamentária. E se somente uma curva de indiferença tangencia, existe somente um ponto de combinação de 1 e de 2 que vai conferir ao consumidor o maior nível de satisfação possível, atendendo a sua restrição orçamentária. E esse um ponto é justamente o ponto representado aí pelo ponto A, né? Então essa seria a escolha ótima desse consumidor,
imaginando que esse consumidor consome 1 e 2, ou as cestas 1 e 2, né? E ele tem essa restrição orçamentária, então a sua escolha ótima está aí representada pelo ponto 2, né? Pelo ponto 2 não, desculpa, pelo ponto A. Então o que a combinação de 1 e de 2 aí, no ponto A, ela representa? É a máxima utilidade que o consumidor pode apurar, é o maior grau de satisfação possível que o consumidor pode apurar, dada a sua restrição orçamentária. Certo? E aqui a gente vai, a partir do entendimento desse conceito, a gente entende também como que a curva de restrição orçamentária pode se deslocar em função da variação da renda. Então vamos imaginar que a curva de restrição orçamentária aí, cheia, né, que está tangenciada pela curva de utilidade, pela curva de indiferença vermelha, então ele teria aqui esse ponto como ponto ótimo de consumo, né, do consumidor. Agora imagine então que o consumidor ele tem um aumento de renda. Se o consumidor aumenta a sua renda, a sua curva de restrição orçamentária se desloca, não é, positivamente. Se ela se desloca, ou seja, o consumidor então ele passa a ter acesso a uma nova curva de indiferença. Lembra que eu falei aqui antes que esse consumidor ele não pode consumir nenhuma combinação que consta na curva de indiferença azul? Por quê? Porque nenhum ponto que se encontra ali na curva de indiferença azul atende à restrição orçamentária do consumidor. Todos eles estão fora da restrição orçamentária. A partir do momento que o consumidor tem um aumento da sua renda, né, essa restrição orçamentária diminui. O seu orçamento está menos restrito. Né? Logo, ele tem acesso a uma outra curva de indiferença, que vai lhe conferir um maior grau de satisfação, uma maior utilidade. Né? E logo, o ponto que representa a sua escolha ótima também vai mudar. Né? Então aqui como que a gente pode enxergar essa mudança no comportamento de consumo do consumidor em função da variação da sua renda. Né? Aqui tem um outro ponto interessante, que é como que esse ponto ótimo de consumo ele pode mudar também, não em função da variação da renda, mas em função da variação do preço. Então imagina que a linha cheia de restrição orçamentária é o orçamento inicial. Né? E o consumidor ele não tem uma variação na sua renda. Né? Ele continua com a mesma renda. Né? Mas um dos produtos, ou vários dos produtos que compõem a sua cesta de consumo, eles têm o seu preço reduzido. Então vamos pensar aqui para simplificar, que a gente está falando mais uma vez das combinações de 1 e de 2, né, os produtos, os bens e serviços 1 e 2, mas o produto 1 ele tem o seu preço reduzido. Se o seu preço é reduzido, isso passa a representar uma folga na sua restrição orçamentária. Então a sua curva de restrição orçamentária também vai mudar, né, de forma mesmo, né? Ela vai se deslocar no sentido que vai proporcionar ao consumidor uma maior possibilidade de consumir a partir do momento que esse produto teve o seu preço reduzido. Né? Então a curva de restrição orçamentária mudou também, o que vai levar esse consumidor a ter acesso a uma nova curva de indiferença. Certo? Então aqui, como eu falei no início desse vídeo, como que a gente entende então melhor a curva de demanda, como que a partir do entendimento da teoria do consumidor a gente entende melhor a curva de demanda. Né? Então como a gente viu no vídeo passado, as leis da oferta e da demanda, e a lei da demanda prevê o quê? Que a quantidade demandada por determinado bem e serviço ela varia em função do preço. De modo que, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada,
quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. E a gente percebe, e a gente pode deduzir a curva de demanda a partir da teoria do consumidor. Então, como a gente viu anteriormente, como que a redução do preço de um deslocou a curva de restrição orçamentária, levando o ponto ótimo de consumo, a escolha ótima do consumidor, a um novo ponto, e esse novo ponto representa uma quantidade maior de consumo, né? E aí, como eu falei, como eu destaquei também no vídeo passado, em se tratando de bens normais, né? Então, quem não se lembra, sugiro resgatar aí na aula passada, no ponto que eu falei de bens normais e inferiores, né? Então, para os bens normais, a lei da demanda funciona justamente dessa forma. Se o consumidor tem uma maior possibilidade de consumo desse produto, ele vai consumir mais, né? E daí a dedução da curva de demanda a partir da teoria do consumidor, a partir do entendimento da tomada de decisão por parte do consumidor, da decisão de consumo. E aqui a gente tem um caso interessante, que não necessariamente trata-se de um bem inferior, mas não é um bem normal, e que viola a lei da demanda em relação a quanto maior o preço, menor a quantidade, quanto menor o preço, maior a quantidade, que são os bens de Giffen. Os bens de Giffen tendem a ter o comportamento do seguinte, de que, sob determinadas circunstâncias, o aumento do preço ele pode levar ao aumento da demanda. Né? Uma violação da lei da demanda, e não necessariamente se trata de um bem inferior. Por exemplo, o exemplo tradicional aí dos livros didáticos é a batata, né? A batata, que é um exemplo histórico, né? de como que a elevação do preço da batata levou ao aumento do seu consumo, né? Por quê? Porque a elevação do preço, porque a batata é um produto mais acessível, né? É uma fonte de carboidrato, de energia, e o aumento no preço desse produto restringe o acesso a outros produtos. Então, o consumidor acaba consumindo só isso. Então, vamos pensar, por exemplo, e aí eu tenho uma experiência, antes de estudar economia, eu vivi essa experiência. Né? Transporte público é um exemplo de bem de Giffen. E aí eu vou citar o meu exemplo. Eu ia trabalhar, pegava o transporte público de ônibus. Né? Eu pegava um ônibus, eu moro em Niterói, trabalhando no Rio, então eu pegava aquele ônibus ali convencional, o famoso queixo duro, né? Aquele ali não tem muito conforto e tal. Mas eu me dava ali uma possibilidade de, por exemplo, toda sexta-feira eu ia de frescão, né, o que se chama o frescão, aquele que tem ar-condicionado. Né? Hoje a maioria dos ônibus tem, né, mas quando eu estou falando disso aí de mais de 10 anos atrás, né, quando eu pegava ônibus sem ar-condicionado, então eu pegava ali um ônibus, eu tinha a possibilidade, eu me dava ali o luxo, vamos dizer assim, de na sexta-feira pegar um frescão, de pegar um ônibus mais confortável, com ar-condicionado, cujo preço também era mais alto, né? Que era mais caro, né? E quando o preço da passagem do ônibus aumentou, eu perdi a possibilidade, ou eu diminuí a minha possibilidade de acessar esse luxo, vamos dizer assim. Ou seja, eu passei então a não mais na sexta-feira pegar o frescão. Eu substituí pelo tradicional que eu já utilizava de segunda a quinta, porque não cabia mais no meu orçamento utilizar o frescão. Então veja que esse é um exemplo em que o preço da passagem, né, o preço do ônibus aumentou e a demanda por ele aumentou também. A gente pode pensar nisso em relação também a um dia na semana a pessoa decide ir de carro. Né? Então você tem o hábito de sempre pegar o metrô, de sempre pegar a barca, né?
de pegar o ônibus para se deslocar para o trabalho, para a faculdade, enfim, mas se o preço da passagem, aquele que você usa ali de segunda a quinta, ou na maior parte dos dias do mês, ele aumenta, ele diminui a sua possibilidade de gastar com combustível, para ir de carro pelo menos uma vez na semana, para pegar um táxi uma vez por semana. Percebe? Então é uma situação de band Giffen, em que o aumento do preço leva a um aumento da demanda. Né? E aqui a gente tem uma situação interessante também, como que a gente pode aplicar a teoria do consumidor ao mercado de trabalho. Né? Então, como que cada consumidor ele pode ter diferentes curvas de indiferença, né? E diferentes percepções de curva de indiferença ao decidir ofertar sua mão de obra. Então, a gente até agora viu aí curva de indiferença, restrição orçamentária, pensando em produto 1 e 2, agora eu estou pensando aqui em consumo e lazer, pensando aqui no trade-off consumo e lazer. Então a escolha ótima entre consumir determinados bens e serviços e ter lazer, né? Esse consumo ele passa por ter que trabalhar. Né? Então aumentar a sua possibilidade de consumir bens e serviços é, de certa forma, abrir mão de ter momentos de lazer. Quanto mais uma pessoa trabalha, menos ela tem possibilidade de ter lazer. Né? Agora, quanto mais uma pessoa quer ter lazer, menos ela terá possibilidade de consumir, porque menos ela irá trabalhar e terá possibilidade de consumir. Então, é uma forma diferente. Aqui é uma forma de aplicar a teoria do consumidor à tomada de decisão dos indivíduos, dos trabalhadores em geral, em ofertar sua mão de obra, né, dadas as condições de trabalho, principalmente de salário. Né? Então esse aqui é um ponto interessante. Quem ganha aí também vamos pensar aí no profissional liberal, no autônomo, que ganha por hora trabalhada. Né? Então pensa no médico. Então o médico, se ele tem muita demanda pelo seu serviço, né? Ele pode, ele pode abrir o consultório às 7 da manhã e fechar às 10 da noite. Né? Então ao tomar essa decisão, ele está abrindo mão do lazer para poder lhe proporcionar muito consumo, para poder aumentar a sua renda e lhe proporcionar muito consumo. Agora, se ele abrir mão de horas trabalhadas para ter mais lazer, para usar esse tempo para lazer, ele está abrindo mão também de consumir bens e serviços que ele teria acesso caso ele continuasse trabalhando. Né? Então é uma forma de aplicar a teoria do consumidor a essa tomada de decisão do trabalhador. Né? Aqui é mais uma aplicação da teoria. Então, continuando, né, é a aplicação da teoria do consumidor à oferta de trabalho. Né? Então, quanto maior é a remuneração, quanto maior a remuneração, maior tende a ser a oferta de horas de trabalho. Então, se eu ganho. Então, essa lógica aqui é a lógica da oferta de trabalho. Tá? Então, quanto maior a remuneração pela hora trabalhada, mais o trabalhador tende a ofertar a sua mão de obra para essa hora trabalhada, justamente porque ela é bem remunerada. Né? Então, quanto pior ela é remunerada, menos o trabalhador tende a ofertar essa hora de trabalho. Né? E daí da mesma forma que a gente deduziu, né, a curva de demanda por consumo a partir da teoria do consumidor, né, a partir do entendimento da tomada de decisão do consumidor em consumir bens e serviços, a gente pode deduzir aqui a curva de oferta de trabalho, né, a partir também da teoria do consumidor, ao fazer aí o trade-off consumo e lazer. Né? E aí diferentes consumidores, diferentes trabalhadores vão ter uma percepção diferente também desse trade-off, dessas curvas de indiferença, dessa composição de consumo e lazer. Então, determinado consumidor ele vai ter uma propensão a substituir mais essas horas de lazer por trabalho e outros vão substituir menos. Né?
a depender também do quão é remunerada essa mão de obra. E, mais uma vez, então, a oferta de trabalho, a aplicação da teoria do consumidor à oferta de trabalho. Né? Então, como eu falei, diferentes consumidores vão ter diferentes formas de enxergar, vão ter diferentes percepções desse trade-off consumo e lazer. Então, o que a gente está vendo aqui é justamente duas formas diferentes de enxergar. Né? Então, no caso anterior, a gente viu aqui o indivíduo que tem essas curvas de indiferença entre consumo e lazer representadas aqui no gráfico à esquerda, né? Ele tem uma curva de indiferença verde, uma curva de indiferença vermelha. Né? Então ele tem essas diferentes percepções do quão melhor ele é remunerado pela sua hora trabalhada, né? E como que ele vai migrar de uma curva para outra que vão lhe conferir maior utilidade. Se ele migrar da vermelha para verde, ele vai ter uma maior utilidade. Então esse é um consumidor que tem essa percepção da troca entre consumo e lazer. Né? Ou seja, e o consumidor que tem essa percepção, ele tem a percepção do seguinte: quanto melhor remunerado é o seu trabalho, mais ele vai trabalhar. Né? Justamente para ele ter uma maior possibilidade de consumo. Consequentemente, ele terá menos lazer. Né? E aqui a gente tem um trabalhador que tem uma percepção diferente. Olha, quanto melhor é remunerada a minha hora trabalhada, menos eu vou trabalhar. Mais eu vou ter lazer. Se minha hora trabalhada está muito bem remunerada, eu aceito trabalhar menos para ter mais lazer. Ou seja, é um consumidor que tem uma percepção diferente, ou seja, então as suas curvas de indiferença são diferentes, né, em relação ao consumidor anterior, justamente porque ele tem uma percepção de consumo e lazer diferenciada. Né? Então ele vai ofertar menos mão de obra quanto menor for a remuneração, quanto maior for a remuneração da hora trabalhada. Né? E aqui mais um ponto interessante também, que é a aplicação da teoria do consumidor ao trade-off poupança-consumo. Né? Então, o consumidor, os diferentes consumidores podem ter essas diferentes percepções também. Né? Pode preferir consumir mais quando jovem, né? E aí poupar menos para o futuro, ou pode ter a percepção de consumir menos agora para ter a possibilidade de consumir mais no futuro. Né? Então a taxa de juros, como eu estou colocando aí, em função das curvas de indiferença, então cada pessoa, cada consumidor vai ter uma percepção diferente, né, das suas curvas de indiferença, e a questão de taxa de juros também, que a gente vai entender melhor em macroeconomia. Então, se a taxa está melhor para poupar agora, né, a tendência é que uma parcela dos consumidores tenham essa percepção e poupem mais aproveitando essa melhor taxa. Né? Agora, se a taxa não está legal para poupar recursos, né, tá uma taxa que remunera pouco aquele que poupa os seus recursos, a tendência é que haja um maior grau de consumo e menor nível de poupança. Né? A gente vai entender melhor isso lá em macroeconomia. Né? Bom, então, encerrando esse vídeo, encerrando a aula de hoje, vamos revisar aí os conceitos e as abordagens que a gente teve aqui na teoria do consumidor. Então, o consumidor toma a decisão objetivando maximizar a utilidade das cestas de bens e serviços sob restrição orçamentária, sendo que a utilidade é o benefício percebido pelo consumidor, é o grau de satisfação do consumidor que um bem ou serviço lhe confere, ou que uma cesta de bens e serviços lhe confere. As curvas de indiferença representam essas combinações de bens e serviços que conferem a mesma utilidade ao consumidor. Né? A escolha ótima do consumidor pode migrar entre curvas de indiferenças a depender da variação da sua renda ou a depender da variação do preço de um dos bens e serviços ou de uma parcela desses bens e serviços, se a gente estiver entendendo ali como 1 e 2 como cestas de bens e serviços. Né? Então a escolha ótima, considerando apenas uma curva de indiferença, né, ela é uma só, mas o consumidor ele pode migrar de escolha ótima
a depender da variação da sua renda ou da variação do preço dos bens e serviços que ele consome. A teoria do consumidor, então, corrobora para a dedução da lei da demanda, como a gente viu. Os bens de Giffen violam a lei da demanda. E a teoria do consumidor, como a gente viu aí no final, auxilia a entender a oferta de mão de obra e nas decisões de poupança e consumo por parte das famílias. Certo? Então, na próxima aula a gente vai ver a teoria da produção, a gente vai entender aí principalmente como que as empresas tomam decisão de produção nos mercados de bens e serviços, para a gente complementar. A gente viu no vídeo passado oferta e demanda, como que se dá a interação das empresas e famílias, né, nos mercados de bens e serviços. Então a gente viu ali a lei da oferta e da demanda. A gente viu nesse vídeo a teoria do consumidor. Então a gente entendeu melhor a curva de demanda e a gente vai entender um pouquinho melhor a curva de oferta no próximo vídeo. Beleza? Então até a próxima.